Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou mostrar para vocês como a ciência tem evoluído no sentido das percepções atrativas, que é a cozinha das matérias que se relacionam ao homem, né? Então, assim como na cozinha nós buscamos preparar alimentos que cada vez mais nos associam a eles, no sentido de valor, dissociando nós e disrupturando as nossas vontades para poder constantemente aprovar esse feedback no organismo. Então, mesmo que sentenciadamente na repetição do consumo, a gente discurta entre a realização metabólica das células o gosto, né? Então, nas cozinhas internas das células, a gente conduz a atração do gosto que a gente torna repetitório. E toda repetição que faz atrito, ela constrói uma fissão ou uma ruptura que prediz uma reconstituição dessa ruptura, que vai ordenar adaptações, né? Então, se você desrompe alguma coisa a partir de um estresse, essa coisa ela vai se organizar de novo para ficar favorável a esse estresse, que vai se tornar tão íntimo a esse estresse que esse estresse vai se tornar positivo a ele, né? Então, nessa desassociação de valores, o que era bom pode se tornar ruim e o que era ruim pode se tornar bom. Por quê? Porque existe a combinação, a mistura. E a ciência ela tem desassociado toda essa trama de sabores no sentido da alimentação nuclear. Ou seja, as reações que as matérias e as suas partículas reagem sobre essa desassociação do homem frequentando o consumo dessas matérias, né? Por quê? Porque o homem tem entendido que essa desassociação de consumo tem modificado a recepção do homem para com o próprio homem, por conta desses desconsumos relacionados a essas matérias. E existe um entendimento ainda mais, né? Uma demarcação que reverencia um ser para dissabor e magnetizar outro ser, criando a desassociação no ser de revelar bom ou ruim, mesmo que desaponte mais para o lado negativo. Eu vou mostrar com mais calma aqui nas nossas navegações. O conhecimento nuclear ele atinge muito além do que os nossos olhos são capazes de ver, né? As organizações dos elementos mais íntimos da matéria, né? Ou seja, as menores partículas que desassociam-se entre si para formar a matéria vista por nós, tem sido descoberta graças à luz da ciência, nesses estudos de recepcionar a reação que essas partículas fazem em um meio, né? E desassociar um valor cognitivo, preditivo sobre ele.
esses valores que são associados frente a essas medidas, essas disseminações, né, desionizam e fazem com que o entendimento dessa ionização em suma a uma fonte detectiva nos revele cada vez mais a distensão, principalmente fisiológica, que resulta no homem do contato com essas matérias. E essa pretensão tem nos favorecido no campo principalmente da saúde, no sentido das tecnologias de diagnóstico de imagem, porque é graças a esses feedbacks que a gente consegue fazer exames com tecnologia nuclear que nos revelam o estado fisiológico dos órgãos. Ou seja, medicina nuclear. A medicina nuclear diagnóstica tem como principal objetivo avaliar a fisiologia, função dos mais diversos órgãos. Ora, se a função dos órgãos sobre desassociação sistêmica está predeterminantemente associada com a relação do homem com as matérias e as desvibrações iônicas que elas causam nos homens a partir das despolarizações, ou frente a essa associação, essa desimantação que ocorre nessa somatória por desimpulsos de descargas, principalmente descargas nucleares, fazem funcionamentos desvariados, né? Bandas variadas de fisiologia, né? No organismo. O que isso quer dizer? Que a banda vai tocar diferencialmente, relacionando-se o homem a determinado dispositivo, a determinada matéria, né? E como a matéria ela tem os seus átomos próprios, a gente consegue discernir qual átomo faz mais função fisiológica a ponto de se destacar em um exame. Então eu vou mostrar para vocês, exames. Olha só a banda que eu estou falando. Se você pega numa imagem que tem um acendimento diferencial dos outros órgãos, quer dizer que a banda está tocando mais em um determinado órgão pelo contato do organismo com determinada matéria, né? No caso da medicina nuclear, essas matérias elas vão ser radioisótopos marcados com fármacos marcados com radioisótopos, né? Fármacos marcados com radioisótopos. Então você pega um elemento radioativo que, a partir das descobertas científicas de determinado ingrediente com mais determinado ingrediente, fissionando-se esses ingredientes, principalmente os átomos que desassociam para poder formar esses ingredientes, ou seja, matérias, permitem fazer com que exija a eluição de um para com o outro, e essa associação desse elemento desassocia no organismo, chamando a banda para tocar, por exemplo, o rim tocar mais do que os outros órgãos. E então, com essa hiperatividade nos rins, é possível captar por câmaras de detecção com detectores. Então olha só, para você ver
Então, se você tem uma parte do corpo muito estressada por conta das suas rotinas de trabalho, isso e aquilo, antes que essas rotinas te deixem com câncer, ou seja, convulsionem no metabolismo das suas células, a quebras de ácidos nucleicos, quebras de DNA e as recombinações que vão fazer ganância na germinação de células novas, né? Criando células com mutação cancerígenas, você consegue detectar esse desvio funcionalmente, graças a essa tecnologia. Olha, mas não é só isso que os estudos nucleares atingem. Eles conseguem, a partir de uma mecânica de atividade, fazer com que alimentos sobre atividade em seus núcleos se tornem muito mais preservados frente às forças da natureza. É como se a gente bombasse os núcleos desses alimentos, das células que compõem esse alimento, esses tecidos, fazendo com que eles se fortaleçam diante dessas reações atômicas, né, sobre a radiação, esses desimpulsos, e você tenha alimentos que durem muito mais tempo na natureza, combatem muito mais, são muito mais resistentes aos organismos da natureza, graças a essa meio que academia frente à radiação que desimpulsiona as reações nucleares, que são desassociadas frente a essas forças, sobreviverem muito mais a elas. Então você tem alimentos que estão sendo desassociados a essa tecnologia nuclear. Mas não só isso também. A gente tem a própria energia que a gente consome, sendo de forma conjunta com imagens, de forma conjunta com esquemas de aqui a gente tem a planta com essa aceleração, esse turbilhão nas moléculas das águas que ficam sobre fontes radioativas, que sofrem a partir de eventos de fissões, conseguem gerar, a partir dessa interação nuclear, muita eficiência de fonte de energia, e a partir de processos de transdução de sinal, modulação e esse processo aqui ele é até simples, ó. O vapor, turbina, o gerador elétrico. Então, o gerador elétrico ele consegue desassociar toda a energia que essa tecnologia nuclear, né, faz a partir desse urânio que decai, né, com a água preso. Então existe o reator, a gente chama de reator. Por quê? Porque a reação causada por esse evento de fissão das moléculas com a água causa muita energia, e essa energia ela é desassociada à água e gera vapor. Esse vapor ele se torna energia. Então a gente tem muita fonte, né, de relação com essa ciência. Então eu
como é uma cozinha, né? Tudo para nós, esse trabalho, ele é cozinhado principalmente na teoria. Até por isso a gente precisa de um pouco de teoria para poder olhar para o horizonte com mais atenção. Ou seja, criar janelas com princípios mais fundamentais. O próprio olho nosso é uma espécie de detecção que sofre esses eventos nucleares. Por quê? Porque a gente desassocia valor às coisas que a gente vê. E sobre essa desassociação de valores, a gente denota nome e faz força de impulso frente ao nome e frente à pressão que desassocia imaterialmente a necessidade de se envolver com esse valor, né? Então esse nosso olho, ou os nossos sentidos, se você preferir, eles desimpulsionam, e quando a gente conhece, a gente consegue afirmar esse desimpulso a partir desse trabalho nuclear de desvaler esse conhecimento no organismo, ou seja, sedimentando ele a partir da desvetorização dos spins que eles causam, que essas energias em condução causam no organismo. Uma vez que uma matéria ela reverbera energeticamente, desimpulsiona energeticamente a desassociação da energia que é exposta a ela e que empurra dela a relatividade da organização atômica. Essa organização atômica que ultraja essa matéria, ela chega para nós com uma organização de spins eletromagnéticos. Esses spins são os átomos em desassociação com a energia eletromagnética. Então, uma vez que os átomos eles estão desorganizados a partir dos spins, sobre uma desexpressão eletromagnética, seja do Sol ou seja de qualquer outra fonte, eles vão se organizar em uma medida. O que chega para nós é a organização dessa medida. Até por isso a gente consegue ver bem essa organização a partir das cores e das formas que elas se encaixam. Se os nossos olhos fossem muito bombardeados e muito fortes para poder ver essas ondas, talvez a gente veria outras coisas, né? Porque tudo adquire força a partir desse trabalho físico, né? Então, porque quando a gente trabalha o físico, a gente descontrola e se desenvolve do controle dessas ondas que chegam. Até por isso a gente consegue ver músicos fazendo o talento a partir do desapuramento receptório de ondas mecânicas, que a gente chama. Então ele consegue desorganizar e associar controle a elas muito mais, com muito mais capacitância do que quem não treina, porque tudo é um treino de digestão. Então nessa digestão, é basicamente isso que ocorre, essa interação. Então, se eu sei disso, cara, eu posso pegar a partir de elementos da natureza, por exemplo, ímãs. Então a gente tem vários tipos de ímãs artificiais, ímãs eletromagnéticos e ímãs com propriedade, ou matérias com propriedades magnéticas sem fazer nada, né? Por que a gente tem isso? Porque os ímãs, eles são... Se eu cortar um ímã, ele não perde a sua característica, ele continua com a sua característica e com a sua forma. Um ímã verdadeiro. Esse ímã verdadeiro
Se eu pegar a expressão atômica dele junto a um reator, né, e colocar em um vácuo e acelerar essa dispersão atômica dele, os elementos atômicos que a gente conhece, em um vácuo, junto a outros elementos, eu consigo desportar a partir de fissão a associação, né, a combustão, a associação de valores desse ímã em outra matéria, né? Ou praticar isso até que ela fique forte para poder acondicionar sobre esses desencaixes uma estrutura que vai permitir essa adesão, ou seja, essa receita, né? Uma receita que a gente prepara, a gente não coloca vários ingredientes, e a partir do fogo que acende esses elementos em um solvente, consegue desassociar, e parte dessa desassociação se associa a partir das atomicidades, das quebras dos núcleos das células que lhes comportam, até que eles descomportem sobre a diferença de temperatura que decai. E aí o sabor, ele no digerimento nosso, desassocia diferente se a gente não o quebrasse. O sal mesmo tem muito essa distensão, né, nos núcleos desses alimentos. Só que aqui a gente está falando em partículas muito menores, partículas que desvibram e desassociam as ondas, né? Então, olha, todo ímã ele tem a descomportação de campo, né? Sendo um eletroímã ou um ímã verdadeiro. O eletroímã, a diferença dele é que ele funciona à base de bobinas que conduzem a partir de material elétrico, da associação elétrica, a desimantação vetorial, que vai chamar elementos contrários a partir dessa diferenciação. Você já tomou choque? O choque é causado por isso, né? É um elemento chamando para você descarregar ele, né? Aí essa descarga que você faz a ele, por ele ser maior, lhe laça esse discurso. Na matéria que a gente conhece, todo o desequilíbrio ele é perceptível, por menor que seja, dependendo do detector, a gente consegue detectar. Então até por isso a gente tem as escalas, e das escalas os organismos eles organizam-se buscando o equilíbrio, né? Na natureza a gente tem o equilíbrio que a gente coloca enaltecendo a partir das simetrias. Então, tudo que é simétrico tem uma intenção de equilíbrio, né? É uma solução, né? A simetria é uma solução dessas combinações. Então podemos dizer sim que somos uma combinação das associações anteriores, né? Olha só como que é bacana essa simetria. E assim sucessivamente, como os átomos na natureza eles procuram a simetria de si para com o núcleo, né? Olha, simetria. Vamos pegar lá então a configuração de spin, né,
vai buscar simetria, principalmente na natureza, ao ar livre, para poder se desconfigurar no equilíbrio de servir, né? Porque se ela não está disservindo, ela procura sempre a associação para se equilibrar e encaixar em uma simetria que disserve para continuar vivendo no equilíbrio. Olha só, você tem um núcleo, e esse núcleo, o próprio núcleo, ele diz estar em equilíbrio para ser um átomo, né? A mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de nêutrons. Isso foi descoberto lá em 1700 e alguma coisa pelos físicos lá, Dalton, Rutherford, Thomson. Porém, o filósofo Demétrio, filósofo do átomo, o filósofo Demócrito, ele já tinha cognitivamente previsto isso. Não só ele, Descartes, Tales de Mileto, todos eles já tinham mais ou menos essa cognição instalada, porque isso é desinstintivo, né? É olhar para dentro de si e desexpressar aquilo que sente. Os poetas faziam isso, né? O nosso trabalhar, o que a gente chama belo no texto, é estrutural, ó. Textos, né? Quando você tem textos, ou vamos pôr poemas, quando você tem uma estrutura que permite um encaixe a partir de uma redoma que expressa equilíbrio, ou desexpressa desequilíbrio a ponto de você buscar o equilíbrio para ela, você tem essa desassociação de encaixe, e tudo isso desatomifica você, a sua desexpressão atômica frente às energias que lhes desinjetam, para você se conformar e desconformar frente a esse aplaudir, né? Com os olhos, né? Aqui você aplaude com os olhos a partir dos olhos, dos desimpulsos que você desmonta na leitura. Esse trabalho junto às forças radiais fazem contrações no organismo que desenvolvem aptidões para isso nas regiões ativas. Isso é fisiologia. Se eu quiser aumentar essa atividade, eu preciso de conhecer quais que são os átomos que despercutem a ela, né? Então, para eu conhecer esses átomos, eu preciso de capturar, fazer uma prisão desses átomos. As imagens, elas fazem muito isso, né? Olha só. Então, as imagens, elas capturam muito isso, só que desassociando as imagens e reverenciando a fisiologia por trás dessa imagem, a gente consegue o feedback do organismo, de quais regiões mais enaltecem a predisposição da pessoa lendo, né? Olha só essa expressão. Essa desexpressão, ela reverbera os átomos que imantam as células do organismo, principalmente aqueles que estão mais em contato com essa repercussão aqui, ó. Então ela despolariza o organismo, esse sentido fisiológico. Se eu transduzo esse sinal, cintilo ele e capturo, descompreendo qual que é a região cerebelar que se estende a isso,
eu consigo desassociar a partir de pesquisas quais que são os ingredientes que eu preciso fazer fissões para poder utilizar radioisotopicamente em fármacos para poder desacelerá-los sobre radiação, o desimpulso da radiação, e capturá-los e estudá-los a partir dessas capturas. Uma vez que as fábricas elas são a associação de componentes, né? O estudo desses componentes nos lugares certos permitem o autodesenvolvimento escalar de produtos, né? É a mesma coisa que acontece com o organismo, né? A observação sistêmica de todos esses órgãos funcionando como bandas de atividade nos permite revelar como melhor a banda pode tocar em função de um produto, ou seja, o seu equilíbrio e a sua constante na natureza, o seu desenvolvimento, né? Porque o seu desenvolvimento desenvolve a vida e subsequente a ela. Porque se você desenvolve algo novo, esse algo novo a gente consegue saber que está para desenvolver, né? Não é à toa que a gente consulta os nossos antepassados para poder desentender aonde que a gente vai chegar e tentar até mesmo ir além, né? Quebrar essa margem deslimitada pelos nossos antepassados nas inscrições que eles deixaram. Então, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar para vocês, né? Nós somos resultados de interações celulares onde cada célula tem o seu núcleo que desreage por ela e se conecta a outros núcleos dessas desreações para poderem formar tecidos, e esses tecidos sobre esses pontos desritmidificam a ponto de desenvolverem metabolicamente sobre essa associação as conduções que precisamos para o feedback das nossas interações com as outras matérias, porque dependendo do que eu ingiro, eu me alimento, do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu sinto exterior a mim, por exemplo, a insolação, o ruído alto, né, o ultrassom, que permite atingir ondas diminutas que a gente nem consegue escutar, porém o nosso organismo consegue sentir, e isso acaba se tornando um controle para quem consegue controlar e um descontrole para quem não consegue controlar esses desimpulsos ultrassônicos. Até por isso a gente tem aparelhos de ultrassom que revelam imagens, né? São sons que ultrapassam o tecido ou algumas camadas. Então a gente tem ultrassons, infrassons, temos imagens, luzes com vários tipos de intensidades, luzes que não mostram intensidade, porém elas atingem o nosso interior, que são ondas, radiações X, que foram chamados pelos cientistas radiações X, porque elas quase que fazem X assim, ó, de tão rápido que elas vão, né? As ondas não vão assim, ó. E aí as ondas, quanto mais elas são delimitadas por um campo,
né, e de desassociação, principalmente esse campo exterior, né, que é o universo aqui, ó. Cara, as ondas elas fazem picos de serra assim tão rápido, mas vão por tão rápido que elas aparecem que são X assim, ó. Então ondas X, e a gente tem cada vez mais estudado essas ondas X. E essas ondas X, então, elas conseguem fazer o descontrole celular, e elas são muito danosas, né? Porque, olha, tudo é energia. E é as desassociações de energias que a gente faz para poder suportar as energias, né? Então somos os amigos mais íntimos dessa energia. Porém, se a gente desrespeitar, mentir para esses amigos acabam com a gente. Acabam de maneiras que às vezes a gente nem vê. Na traição, eles disrupturam o nosso organismo, né? Na traição de falar que eles não estão, que a gente não está favorável a eles em mudar de posição, né? Em qualquer campo que você quiser discutir, as energias elas vão estar aí para você, desafirmando e te dizendo sobre isso a partir das propriedades que são básicas para você, né? Os radicais essenciais, as vitaminas essenciais, tudo isso é desvestido de nós para poder nos desimpulsionar a esses preceitos científicos que nos fazem cada vez mais amigos dessas energias e nos desvara, fazendo esse desportar cada vez mais. Porque como a gente vai na academia e desporta cada vez mais força para os nossos tecidos musculares, essas desforças se associam aos núcleos das células, e esses núcleos das células se sentem cada vez mais seguros, né? no desestar e nos dissentir do ambiente. Mas toda segurança tem o seu limite, né? Porque talvez você está criando camadas cada vez mais difíceis de fazer com que os núcleos dos sentidos, né, desassociem a revelação de estar ao ambiente. Porque esse é o melhor conselho. Esse é o conselho que rege todas as leis que a ciência pode revelar sobre função de pesquisa e de inovação para o nosso ser em sociedade. Bom, esse foi um breve vídeo falando a respeito sobre algumas associações de valores da área das radiações nucleares e tentando abrir um pouco o surpreendimento de vocês, né? Relacionando a capacitância do ser sobre a associação dos seres que estão mais ou menos à frente nas conversões das suas matérias, relacionando elas ao sentido nuclear de ser, para cada vez mais nos evoluirmos nesse sentido, porque esse é o sentido que a gente procura, né? É a estabilidade, o equilíbrio, porém cada vez mais descontrolado frente a essas contribuições nucleares, né? Onde mexe com a desexpressão que faz a eletrorelatividade nos associar no plano. Então a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo, né? Meu nome é Abner e qualquer curiosidade, né, ou desorientação que vocês tenham achado aí, podem tentar orientar, que vai ser muito de relevância para nós aqui, para o nosso incentivo. No mais, eu agradeço a todos por assistirem e até o próximo então.
Um abraço.